Toda transformação começa com uma percepção. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Thaís. Aqui nós vamos compartilhar a palavra do Senhor através de prática, vivências e experiências. Se você não me conhece, já fica por aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente ao seu coração, tá? Então pega a tua Bíblia, porque nós vamos ler um versículo e depois eu quero contextualizar, tá? Aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Para você que não tem uma Bíblia, eu declaro e profetizo que você vai providenciar, que você tem que ter palavra de Deus, tá? Palavra de Deus na sua casa, que essa palavra que transforma, liberta, salva, cura. E se você ter o entendimento e praticar na sua vida os princípios que tem aqui, que é o básico, mas é o básico que muitas vezes nós não fazemos, muitas vezes nós deixamos de fazer e por isso que a gente às vezes tem uma vida qual a gente não quer viver, tá? Porque na palavra de Deus ela diz que tudo aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. E se você hoje está numa fase da sua vida que não está tão boa assim, eu te convido, tá? A você refletir, porque tudo aquilo que nós estamos vivendo, muitas coisas é fruto de coisas que nós semeamos, tá? Sejam elas boas, sejam elas não tão boas assim. Então, abre a tua Bíblia. No capítulo 47 de Isaías, nós vamos ler somente o versículo 10, tá? Que diz assim, ó. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam. Quando você diz a si mesmo, somente eu e mais ninguém além de mim. Aqui ele está falando, né, basicamente, o que eu e você fazemos no dia a dia, ou muitas vezes nem percebemos que nós estamos fazendo, mas isso acontece vira e mexe, que se você parar para pensar, você vai ver que existem coisas para mudar, a gente sempre tem coisas para mudar. O primeiro ponto, né, que ele está dizendo aqui é: você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma. O que ele está querendo dizer aqui, né? Quando eu e você fica na autocomiseração, pena de nós mesmos, né? Por situações que nós estamos vivendo, por situações que nós passamos, de tipo assim, eu não tenho ninguém. Você já foi essa pessoa que falou isso? De tipo assim, eu não tenho ninguém, é só eu por eu e pronto e acabou. Isso é uma mentira do próprio inferno, porque quando nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, a gente não tá sozinho, a gente tem Deus. E se a gente tem Deus, a gente tem tudo, né? Quantas vezes eu abri a minha boca por não ter o conhecimento certo, por estar na ignorância e não perceber que Deus sempre esteve do meu lado o tempo todo, que eu dizia assim, eu só tenho eu e Deus. Olha, parece sutil o que eu tô falando, mas essa palavrinha aqui, ó, só, é como se Deus fosse nada. Sendo que é o inverso. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Se Deus mandar pessoas para me ajudar, amém. Mas se Ele não mandar, é porque Ele sabe que não precisa, porque Ele já tá na situação. Quantas vezes você se viu sozinha, se achou sozinha, mas na verdade você não estava sozinha, na verdade você não estava sozinho, porque Deus estava com você o tempo inteiro. E muitas vezes a gente pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela nossa autossuficiência, a gente se coloca numa posição como se nós estivéssemos sozinhos. E muitas vezes nós não se sentimos assim porque nós não temos buscado o Senhor suficiente. Porque a partir do momento que você começa a buscar o Senhor sendo intencional, estando bem ou estando mal, não tem como você se sentir sozinho. O problema está porque quando os problemas chegam, você não tinha o hábito ou não tem o hábito de já procurar o Senhor quando tudo vai bem, porque esse é um defeito que eu já tive, tá? E acredito que você também já teve ou está nessa situação de buscar ao Senhor só quando tudo vai mal, só quando tudo desaba. E relacionamento, principalmente com Deus, não se cria quando tudo vai mal. Quando você tá num casamento, você tá num namoro, você tem relacionamento com a sua irmã, com o seu irmão, seja com quem for, você fala com ele só quando você precisa?
Ou você tem o hábito de falar com essas pessoas todos os dias, de marcar um café, de ir para casa dessa pessoa, você constrói esse relacionamento. Tem gente aqui que vai falar para mim que só fala quando precisa, ou gente que só vem buscar a gente quando precisa. Porque existe isso também. Mas quando é aquela pessoa que você gosta, você só busca essa pessoa quando precisa, ou você sempre tá falando com ela através de um telefonema, através de um café, através de um WhatsApp? Eu acredito que você tem um relacionamento com essa pessoa, é convivência, né? Você ajuda essa pessoa quando ela precisa, ela te ajuda quando você precisa, vocês dão risada juntos, vocês compartilham alegrias, vocês compartilham muitas vezes um projeto, um sonho. A mesma coisa é com Deus. A gente não tem que procurar o Senhor só quando a gente precisa, mas a gente tem que buscar ter um relacionamento com Ele, porque é isso que Ele quer, relacionamento. Ele não quer que a gente só busque Ele, clame Ele quando as coisas estão desmoronando, quando tudo está indo mal. Porque se coloca no lugar de Deus, quando alguém só te busca, quando precisa de você, como você se sente? Você se sente uma pessoa importante ou você se sente mal? Caramba, mas essa pessoa só me busca quando precisa. É a mesma coisa a Deus. Deus, ele se entristece quando eu e você estamos distante dele. E essa fala que foi falada aqui no versículo, né, que se sente sozinha, que só tem a si mesma e mais ninguém, é como se estivesse falando assim: cara, eu não tenho um pai, que é Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim, que tá comigo. Independente da situação, independente do que eu esteja passando, o Senhor tá comigo. Tem pessoas que têm mania de achar que Deus abandonou porque tá passando por uma situação difícil. Isso não é uma verdade. Isso é uma fala do inferno que tenta colocar na sua vida, na sua mente, que você está sozinho, mas você não está. Eu e você, nós temos dois caminhos quando nós estamos numa situação de dor, através de perseguição, através de uma adversidade. O primeiro caminho, quando a gente está no momento da dor, é correr para os braços do Senhor. Apresentá-lo o problema, dizer que você não sabe como resolver, ter humildade, se humilhar. O segundo é se afastar. Tem muita gente que se afasta porque acha que Deus abandonou, porque está passando por um momento difícil, porque não teve uma resposta, ou talvez até teve, mas a pessoa ela nem percebeu de tão afobada que ela estava diante do problema. Eu quero saber que tipo de pessoa é você. Se você é o tipo de pessoa que se aproxima do Senhor quando tu tá indo mal, quando tu tá desmoronando, ou se você é uma pessoa que se afasta do Senhor. Porque o que o Senhor quer é que nós nos aproximemos dele e que nós não nos afastemos. Porque na palavra diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que é quando o Senhor fala fortemente ao nosso coração, é quando o Senhor nos instrui. Por quê? Porque quebra o nosso eu, quebra as nossas verdades, quebra o conhecimento que tá falando aqui, ó. Ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. O que está dizendo aqui? Que o nosso conhecimento, que a nossa sabedoria, entre aspas, fecha aspas, é limitado, é limitante. Que a gente acha que sabe alguma coisa, mas na verdade a gente não está sabendo de nada. Porque a nossa visão é limitada, mas quem sabe de todas as coisas é o Senhor. E por ele saber, é por isso que ele permitiu você passar por certas situações, por estar permitindo que você ainda está passando para quê? Porque ele quer te amadurecer, ele quer que você entenda que você tem que ser dependente dele, ele quer que você entenda que você não tá sozinha, que você tem um pai, e por muitas vezes ele até já tentou chamar a sua atenção, só que ele não conseguiu. E é por isso que você está passando por essa situação, para ver se você entende que o seu coração, que a sua mente, que a sua confiança tem que estar nele. Enquanto você não entender isso, você repete a prova. Já parou para pensar que muitas coisas a quais você está vivendo ainda hoje de dor, elas já se acompanham por muitos anos, por muitos meses ou por muitos dias, semanas, e que você não sabe porque sempre está repetindo a mesma situação? Isso é um convite que o Senhor está te chamando para você se aproximar na videira. A videira é Ele e nós somos os ramos. Porque se nós estivermos conectados, não significa que nós não vamos passar por problemas e por adversidades. Significa que mesmo passando por situações adversas, por situações difíceis,
eu e você, nós teremos a resposta, nós teremos a direção, nós teremos paz, que é o principal, que excede todo entendimento. E nós não vamos nos sentir sozinhos, nós não vamos permanecer no orgulho, na autossuficiência, porque o Senhor é especialista em quebrar isso na gente, quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Quando nós reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, por favor, para de dizer que você está sozinha, para de dizer que você está sozinho, porque isso não é uma verdade. Enquanto você permanecer nesse lugar de pena, de vítima, que é o coitado, que é a coitada, não tem como as coisas romperem na sua vida, não tem como as coisas romperem na minha vida se nós estamos numa identidade distorcida de nós mesmos. Deus não nos fez para que nós tivéssemos pena de nós mesmos, até porque Deus ele não tem pena da gente, tá? Porque Deus nos vê como filhos e filhas vitoriosas e vitoriosos e não como gafanhotos de pessoas que precisam sentir pena de si mesmo. O que Deus quer é que você aprenda com essa situação, é que você amadureça com essa situação difícil que você está passando e que você entenda que coisas precisam ser transformadas para que o novo ele possa chegar. E para que o novo ele possa chegar, muitas vezes eu e você nós vamos sim ter situações adversas, sim nós vamos ter dores para que isso venha criar casca em nós, para que nós possamos ser pessoas mais resilientes e saber também perseverar, porque a perseverança ela traz também esperança, ela também traz fé. E você só tem a fé aumentada, eu só tenho uma fé aumentada e inabalável é quando nós passamos por situações que elas não são tão boas assim. Então eu quero te convidar a parar que esse negócio de achar que você tá sozinho, porque isso não é uma verdade, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se Deus falou ao seu coração, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve e compartilha com aquela sua amiga, com aquele seu amigo que tá precisando ouvir isso, né? Sair desse personagem que nós temos o poder também de criar, de vitimismo e começar a ser protagonista, né? Começar a saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? Beijo no seu coração, amo você. Se fez sentido, deixa seu like não é pra mim, tá? Seu like é pra que chegue esse vídeo a mais pessoas. Compartilha, se inscreve e habilita o sininho para que você não venha perder nada, porque toda semana nós teremos vídeos aqui compartilhando da palavra, compartilhando experiência, compartilhando vivências daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e tenho certeza que vai edificar a sua vida também, tá bom? E aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, confirmando na palavra. A palavra, ela não mente, ela não volta vazia, tá bom? Se assim você acreditar, perseverar. Beijo no seu coração, amo você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.